Parece que é deselegante falar da minha menstruação em público, porque a verdadeira biologia do meu corpo é real demais. É legal vender o que uma mulher tem entre as pernas, mas não é tão legal mencionar suas entranhas. O uso recreativo deste corpo é considerado uma beleza, mas sua natureza é considerada feia. Então, eu comecei a tomar anticoncepcional, eu tinha uns 15 anos de idade, mais ou menos. Faz muito tempo já. E aí foi quando eu comecei a ter meu primeiro namoro, ainda não tinha tido nenhuma relação, só que aí quis começar a tomar anticoncepcional. Na verdade, minha mãe falou pra eu começar a tomar. Eu fiz, assim, vários exames pra saber se eu tinha endometriose, ovário policístico e nada. Meu fluxo intenso era meu mesmo. E aí, muita espinha, muita cólica, e aí a minha ginecologista falou, ó, vamos tentar um anticoncepcional, vamos começar com o mais fraquinho, porque eu era nova, eu tinha 16 anos. Vamos tentar um mais fraco. O maior problema mesmo era queda de cabelo, e era aparentemente causado pela testosterona alta. E aí eu fui a ginecologista me receitou o Diane, eu tomei Diane por 6 meses. Meu fluxo era tão intenso que eu tinha que usar fralda geriátrica por 3 noites, de tanto sangue que saía. E aí eu usei por 4 anos e meio o IAS, não sei se pode falar nome, mas... E depois eu passei pro Yasmin e tô desde então, desde 2015 eu uso Yasmin. E aí, assim, é o que me salva, porque eu tenho anemia crônica por causa disso. Eu tenho muita TPM, muito. Sempre tive muita cólica e um fluxo bem grande, assim. E o anticoncepcional, ele ajudava, tipo, a regular, né, a menstruação. A minha pele, eu senti muita diferença também, tipo, quando eu tomava anticoncepcional não tinha nenhuma espinha, nunca. Depois que eu parei de tomar ele, eu notei, tipo, minha pele, assim, muito mais com, sei lá, espinha, cravo, com, tipo, umas erupções, assim, na pele. Isso mudou bastante. A minha pele não tinha nada disso, de acne antes. Tive crises de ansiedade e desisti da faculdade porque não conseguia manter a frequência. Não entendia o que estava me causando esse mal. Era uma sensação muito estranha. Estava mais triste que o normal. Minha terapeuta foi quem me encaminhou ao ginecologista para ver se o problema era o anticoncepcional. O uso prolongado de anticoncepcionais me levou a um quadro de depressão profundo que foi tratado pela interrupção do uso, terapia e uso de desintoxicantes. De uns 5 anos pra cá que eu comecei a ter esse conhecimento dos efeitos, né, colaterais do anticoncepcional, mas comigo, pelo menos, eu nunca tive nada. Nenhuma dor de cabeça, inclusive melhorou a minha enxaqueca, mudança de humor, da TPM, nada assim. Eu me considero muito privilegiada por isso, porque só trouxe benefício de verdade, porque o fluxo diminuiu, não tanto, mas pelo menos eu já parei de usar fralda geriátrica, diminuiu a cólica, diminuiu a espinha. Então, pra mim, foi só coisa boa que me trouxe. Na primeira vez foi uma maravilha também. Tipo, eu só vi benefícios, só vi, tipo, meu cabelo realmente parou de cair. Tipo, eu só vi benefícios. Eu não senti nada, nem dor de cabeça, nem nada. Nas primeiras semanas, o máximo que eu sentia, assim, tipo, se for pra falar de alguma coisa, foi quando eu deitava pra dormir, eu sentia, tipo, um enjoozinho. Mas isso é normal, eu acho, porque era o corpo acostumando ainda. O Minion, a partir do Minion, e olha que o Minion, a dosagem dele é mais baixa do que a do Dione, ele é mais fraco. Mas a partir dele que tudo começou a ficar ruim, assim, de efeitos colaterais comigo. Eu sempre tava enjoada enquanto eu tomava anticoncepcional. Tipo, sempre, era aquela coisa constante, sabe? Não é, às vezes, era tipo, eu sempre tava pelo menos um pouco enjoada. Sempre, assim. O meu estômago estava sempre muito ruim. Eu comecei a ter crise de ansiedade depois que eu comecei a tomar um anticoncepcional. E essa parte emocional estava realmente muito ligada, porque eu começava a ficar nervosa, começava a ficar ansiosa. Eu comecei a ter uma tristeza, assim, que eu não sabia explicar. Comecei a... Eu não sei, parecia... Eu tinha um sentimento que eu não estava vivendo na realidade.
eu me sentia alguma coisa muito, tipo assim, um aperto, assim, no peito. E era uma coisa que, tipo, eu não sabia explicar. Eu deitava pra dormir à noite. Pra mim, a noite, tipo, era a pior hora do dia, porque eu deitava pra dormir e eu ficava pensando em coisas, tipo, eu não posso sair na rua, porque senão eu vou ser assaltada, não sei o que, vai acontecer isso ou aquilo comigo. E aí eu parei de frequentar a UFES, evitava sair. Foi um ano que, tipo assim, eu mal encontrei minhas amigas, eu dei, tipo, bolo nelas o ano inteiro. E porque eu nem pegar ônibus, aí, tipo, eu ficava na paranoia, assim, tipo, não quero nem pegar ônibus nem nada. No fim de 2017, de novo, eu comecei a ficar menstruada por muito tempo, tipo, quase 2 meses menstruando. Fui numa ginecologista e eu ainda tomava o mínimo, todos os dias. Aí ela disse que eu tinha que tomar remédio pra hemorragia, porque eu tava tendo uma hemorragia, que precisava cortar, assim, eu precisava parar de sangrar, tipo, urgente. E ela falou que era pra eu ficar 1 mês sem tomar o anticoncepcional. E depois eu ir de novo na médica e voltar a tomar anticoncepcional. Eu fiquei esse 1 mês, aí eu pensei, não, vou ficar mais 1 mês pra ver, e aí eu nunca mais voltei, porque eu vi que eu me sentia 100 mil vezes melhor sem tomar anticoncepcional. E agora eu tô querendo colocar o Mirena, que é o DIU hormonal, porque como eu tenho anemia crônica por tanta perda de sangue, eu faço um tratamento com uma homeopata e uma ginecologista, e elas duas falaram, você precisa parar de menstruar, porque senão você vai ficar doente de verdade. Tipo, eu perco muito cabelo por causa da anemia. A semana que eu fico menstruada, assim, eu sou um nada na cama, de sem forças pra fazer nada, por causa da anemia. Me senti definhar aos poucos, sempre irritada e ansiosa. Parei de gostar de mim mesma. Isso acabou gerando desinteresse na relação sexual. O médico nunca acha que é efeito do anticoncepcional. No máximo diz para mudar de comprimido. Minha médica explicou que esses sintomas eram comuns, que o anticoncepcional impede que você engravide de várias formas, inclusive fazendo você não querer transar. Comigo é o contrário. Eu sinto que o meu corpo funcionava 1000 vezes melhor sem o anticoncepcional do que com o anticoncepcional, né? Por todos os efeitos colaterais que eu tive e pelas sequelas, assim, que ele me deixou até hoje, né? Que foi mesmo, ele me desregulou, assim, né? Como eu disse, até hoje, 3 ou 4 meses que eu parei, eu sinto que meu corpo ainda não voltou a ser o que era minha menstruação, ainda, tipo, continua atrasando, né? Então, eu sinto realmente o contrário, assim. Depois que eu parei de tomar anticoncepcional, eu me sinto muito melhor, assim, em relação a eu mesmo. Em relação, tipo, ao meu corpo, ao meu ciclo, sabe? Porque eu parei de tomar anticoncepcional e por um tempo ficou desregulado, mas depois, tipo, agora eu já sei quando eu vou ficar menstruada, entende? Eu já tô atenta aos sinais, eu não preciso, tipo, tá ali tomando pra saber quando que eu vou ficar menstruada, pra ter a coisa regulada, sabe? Eu comecei muito nova. Então, assim, quando eu comecei a tomar anticoncepcional, eu não tinha tido relação sexual ainda. Então, assim, eu não sei qual que é o meu corpo sem a pílula, nessa questão sexual, assim. Mas é o que eu falo, eu tenho medo de parar. Porque, tá, beleza, pode ser que a libido aumente um pouco? Pode, mas será que vai valer o preço de ficar sangrando e, tipo, ter uma anemia ou uma doença muito forte, assim? Então, eu fico pensando nisso. Mas, assim, conhecer o meu corpo de fato, conhecer o meu ciclo, não conheço. Ter um autoconhecimento do meu corpo, me conhecer, foi que me tirou disso. Foi fundamental, né? Foi fundamental para me tirar disso e para eu ver que esses meus sentimentos, aquilo que eu estava sentindo e vivendo não era natural do meu corpo. E foi por eliminação, assim, porque era a única coisa que eu estava tomando de diferente na minha vida. Então foi isso que conseguiu, foi por isso que eu consegui, tipo, fazer essa relação de realmente parar e pensar, gente, eu não sei por que eu tô tão triste, eu não sei por que eu tô sentindo essas coisas, eu nunca fui assim, mas a única coisa que eu tô fazendo de diferente é o anticoncepcional, então deve ser ele.
E foi a partir disso também que eu comecei a pesquisar, entrei na internet, comecei a procurar grupos no Facebook, reportagens, e aí eu percebi que talvez isso fosse uma coisa possível mesmo, né, de ser o anticoncepcional. Se você nasceu com fraqueza para cair, você nasceu com força para levantar. Adoro isso na gente. Como somos capazes de sentir, como não temos medo de romper e de cuidar das nossas dores com classe. Só o fato de ser mulher, dizer que sou mulher, me faz absolutamente plena e completa.